E aí, pessoal, e aí, galera, povo de Deus, amigos e amigas, vocês que estão ligados, mais um podcast aqui da Venorte Produções. Eu estou aqui muito feliz por estar recebendo amigos mais chegados que irmãos. A Thaís Macedo, Luiz Porto, são grandes amigos nossos também, sendo nossos co-hosts hoje, né, participando nessa entrevista com dois convidados que a gente já vai falar. Mas eu queria ver a saudação do nosso amigo Luiz Porto e logo em seguida da Thaís. Mais um podcast da Venorte, como Sim. sempre, trazendo novidades. Dessa feita, Ruth e Raquel. Essa dupla aí que vai, com certeza, já está impactando, né? Sim. E vai impactar mais e fazer um trabalho de divulgação aqui no Norte e um pouco do Nordeste. E ela, nossa queridíssima, maravilhosa Thaís Macedo, missionária, serva do Senhor. Bom, gente, é um prazer estar aqui, uma honra, né? O convite do nosso amigo, né? Do Adilson, também do Luiz Porto, tá aqui na Venorte Produções. Esse podcast que eu sei que vai ser incrível, que as meninas vão trazer o testemunho, né? Eu posso também estar contando um pouquinho da minha história. Só gratidão de poder levar o reino nesse mundo perdido, trazer um pouquinho da palavra. Graça e paz para todo o público de vocês. Enfim, Luiz, vamos apresentar elas? Quem Raquel é e que Ruth, está aqui com a gente? Quem é? Raquel e Ruth. É Ruth e Raquel, rapaz. Mas eu quero falar Raquel e Ruth. Eu Tá posso bom. falar Raquel e Tá, Ruth? pode. Pra não ter Raquel. ciúme, né? Depois eu falo Ruth e Raquel pra não ter briga. É. Na verdade, eles estão aqui fazendo um trabalho de divulgação. Quero mandar um abraço aí, que ele deve estar assistindo o podcast. Mauro Rezende, o famoso Maurinho. Sim, eu né? lembro muito bem. E assim que eu ouvi as músicas, gostei bastante do estilo musical. Primeiro que não tem mais uma dupla de irmãs, né? Há muito tempo. Há muito tempo no meio gospel, a gente vê muito no meio secular. Eu creio que elas vão fazer muito sucesso, tá apostando nesse trabalho. E aqui elas estão fazendo uma divulgação em Belém, segue para o sul do Pará, depois no Maranhão. Então, meninas, é um prazer vocês Olá. estarem aqui com a gente. Olá, gente. Prazer. Servas do Senhor, pessoas maravilhosas, usadas pelo Senhor, Sim. né, que estão se deixando usar, como eu falei agora há pouco nos bastidores, né, nós somos servos do Senhor e a gente está aqui para servir e não ser servido. Exato. Estamos aqui como instrumento de bênção na vida das pessoas e eu creio que Deus teve um plano aí desde o início, queria ouvir a história de vocês. Sim. Como aconteceu tudo isso. Eu sei que vocês têm o nosso sangue do norte aqui, não é verdade? Somos Conta paraenses. um pouco da vida de vocês pra gente, do ministério de vocês, como surgiu isso aí. A gente precisa saber, porque tem muita gente que acredita, né, nos seus sonhos. Sim. E isso serve muito para edificar nossas vidas, né? Então, queria ouvir um pouquinho da história de vocês. Pode ser? Pode. A promessa para Ruth e Raquel começou assim. Você é A a... Raquel. E a... Ó. Ruth. A promessa começou assim antes mesmo da gente existir, né? Foi feito para minha mãe, uma amiga dela foi lá e falou: olha, vai nascer de ti as verdadeiras levitas que vai adorar o nome do Senhor. E a minha mãe totalmente desacreditada falou: não, porque eu já tenho 2 filhos, minha amiga quer que eu tenha um monte de filho igual ela tem. Aí Deus falou com ela, repreendeu ela em pensamento, né, Ruth? Exato. A minha mãe, ela já tinha passado por um momento difícil na última gravidez, né? Então esse foi o motivo dela se trancar para não ter mais filhos. Mas aí a promessa é de Deus, né? Quando ele faz a promessa, vai acontecer. Ele cumpre a promessa dele. Então, passou algum tempo depois disso, a minha mãe já engravidou da minha irmã. E um ano depois, né? Um ano Ela já depois esperou. eu. Nós nascemos em São Félix do Xingu e Eu fui moramos. lá, cheguei lá. Já longe, né? Foi no Festival dos Povos Indígenas. Passei É. uma semana lá. Aí nós morávamos no Iriri, Vila dos Crentes, chamado. Lá a gente Foi onde bem morava. pequenininho o local. Aí foi quando Deus falou: olha, o tempo de vocês aqui já cessou, vocês têm que ir embora. Quando a minha mãe foi falar com o pastor, já era muito apegado, já era muita convivência, o pastor na hora chorou e falou: gente, não nos deixe. Foi nesse momento que Deus usou da situação para tirar a gente do Iriri, da Vila dos Crentes, que foi quando a Ruth quebrou a perna, que ela foi tirada para fora, para Araguaína. Logo depois, nosso irmão mais velho, ele teve apêndice e veio a falecer. E a minha mãe só voltou para buscar a gente lá para ir para Xinguara. E de lá de Xinguara a gente ficou muito tempo. E Deus reafirmando sempre a promessa que ele tinha com Ruth e Raquel.
foi quando Deus usou a tia Miriam, que a gente chama ela de tia Miriam, para nos ajudar no nosso primeiro CD. Que Vocês nasceram no berço evangélico. Sim, toda a vida. Graças a Deus. Glória a Desse Deus. assembleiano, Mas teve um né? momento que vocês tiveram que reconhecer Jesus como seu Senhor. Sempre tem. Exatamente, pra ficar bem claro, hein? Pra ficar bem Assim, claro, a gente tem. vê aqueles ditados, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crente não Crente é. não Crente não é. é. Tem que ter um momento que Precisa você ter, vai... né? Precisa conhecer. confessar. Reconhecer que Ele é o Exato. Senhor. Aí gravamos, fomos pra Goiânia. Ficamos lá, eu acho que um ano, Ruth. No primeiro 6 meses do primeiro É. tempo. 6 meses. Aí a gente gravamos o nosso primeiro CD, fomos pra Xinguara, fomos fazer a divulgação e tudo. E quando chegou a segunda oportunidade de gravar o nosso segundo CD, que foi o meu marido que produziu, usando a mesma pessoa, né? A Tia Miriam. Miriam e Tia Cláudio. Isso. E nesse segundo CD houve uma separação física da Ruth e Raquel, porque eu casei, fui pra Goiânia e ela ficou em Xinguara. Fiquei abandonada. Ai, que pena! Que dó. Ficamos separados esse tempo, mas eu nunca quis seguir o ministério só, porque houve uma promessa lá atrás Sim, e eu sim. creia nessa promessa. Então, às vezes, eu ficava pensando, né? Deus, o Senhor fez essa promessa, porém, eu tô distante da minha irmã. Como que essa promessa vai se cumprir? Eu não via soluções, mas eu falava, eu tenho certeza, porque se o Senhor fez, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai arrumar um jeito. E ela já não gostava muito de Goiânia, eu não gosto de Goiânia, eu não quero ir pra Goiânia, por motivos dela, de dificuldades que ela passou, que ela pode contar agora. Goiânia, pra mim, era um ponto de... Todas as vezes que eu ia pra Goiânia, era um momento difícil da minha vida, era um momento ruim. Então, eu via Goiânia como um ponto ruim. Nossa, eu vou pra Goiânia Sim. porque passei por um trem ruim, né? Então, trem é coisa de sim, Goiânia, sim, gente. Era Lodebar pra ti, né? Ah, mulher! Era Lodevar. Mas, assim, depois que eu mudei pra lá, eu consegui me adaptar. Fui muito bem recebida pelos meus pastores. Pastor Mauro, né? Inclusive, quem é que tá junto com o Porto agenciando nossa carreira, nosso ministério. Bispo Geisa, Bispa Miriam, Pastora Paula. Então, eu fui muito bem acolhida, né? Então, esse O amor, ele acolhimento... faz você permanecer. É isso, o amor ele muda, né? Então eu tive outra percepção de Goiânia. Falei, nossa, eu gosto de Goiânia agora, eu vou ficar por aqui. Goiânia tem a característica de duplas, né? É, Não são uma verdade. dupla sertaneja, mas como elas mesmo falaram que o ritmo que elas executam nas canções que estão divulgando, ela tem uma mistura, né? Pentecostal, sertanejo. Um pouco de cada. É um pouco de cada. E é justamente, né, o berço do sertanejo, né? E Goiânia, ela tem essa característica realmente de duplas, né? Sim. Eu vi o trabalho de vocês, por sinal, tá muito bom. Deus Amém. abençoe, né? Obrigada. Se siga na linha, né? Assim, e o importante, eu também sou músico, vocês conhecem, já tem uns trabalhos gravados aí. Mas assim, a gente entende que a gente precisa muito saber e entender o coração de Deus. A gente precisa fazer as coisas motivadas a Ele. Porque Sim. tudo por Ele, para Ele e para Ele. Né? Exato. Para mim não funciona as coisas se você não fizer e perguntar. Quando eu faço as músicas, eu pergunto para ele, né? Senhor, achou legal? Tá bom? O que você acha? Porque Tá do é um seu agrado? relacionamento, o correto é isso, né? Exato. Porque às vezes a gente faz um caminho inverso, vê o que, é que a galera quer, o que, é que a galera gosta, não é por aí. Exato. Em Gálatas 5:10 diz que acaso eu estou aqui para agradar homens? Não, estou aqui para agradar a Deus. Se eu estivesse agradando do homem, eu jamais seria servo de Cristo. Então, assim, muitas coisas a gente precisa realmente entender que o nosso chamado para o Senhor, né? Deus nos quer em algum lugar para a gente fazer algo importante. Deus tem usado vocês no ministério da música, né? É o ministério que vai durar para sempre. Amém. Né? Infelizmente, eu tenho ministro de palavra também, mas os ministros de palavra, de outro tipo de coisa, os evangelistas não vão ver no céu, né? Vão estar nos céus, mas não vão estar exercendo. A gente vai estar exercendo o louvor, sim, sempre, né? É o ministério eterno, o louvor. Então, assim, realmente, Deus, quando sempre separou as pessoas especiais, assim, não dando diferença, gente, pelo amor de Deus. Não estou falando assim, porque ele usava as pessoas que tinham as suas especialidades para servir no templo. E os músicos sempre foram assim, né? Sempre estavam, né, à frente. Estavam à frente e das batalhas, inclusive, né? Davi colocava, né? E tocava o chofar. Então,
eles iam cantando, né, para vencer as batalhas. Agradar, tipo, um agrado ao nosso Deus primeiro. Pode vir o que vier. Por isso que a gente canta, né? A música da canção é simplesmente louve, né? Não importa a louve, o seu louvor invade o céu. É adorar em todas as circunstâncias. Sim, em todas as circunstâncias. Então, assim, como funciona o processo hoje de composição? Vocês gravam de algumas pessoas? Vocês têm composições? Como é que funciona? Nós já gravamos. No primeiro CD foi praticamente de outras Autoral, pessoas. De outras pessoas. O No primeiro trabalho. Isso. No segundo trabalho foi mais composições da Ruth. Você fez? Porque, olha, Ela que passa por luta fez? aqui. Não, essa referência, você fez? Ele desconfiou da minha capacidade. Ele te olhou assim, mas será Não, acho mesmo? legal, porque eu sou Não, compositor também. você tá brincando, então lógico. Eu entendo. O Luiz é um grande compositor, você não sabe. Olha, Tem muita- você? É, sim. Uai, Luiz, você? Ele fala, ele é compositor, tem muitas músicas aí de uma galera que já gravou dele. Ele tá desenvolvendo o jogo. Mas ele é compositor também. Então, assim, também faz outra parte do ministério, né? Muito bom isso. aí Compor é também. muito legal. O compor meu é marido muito sempre legal. ajuda ela nas o composições. Como ele é produtor, ele tem a visão de produção, né? Raquel, como foi o testemunho do casamento? Conta aí Mulher! pra gente. Esperando o Senhor aqui, isso aí. Eu escolhi esperar eternamente. É isso aí. Eu sempre, assim, orei pra Deus que eu queria casar certo, né? E em obediência também aos meus pais. Se eles não concordassem também, era não. Independente se eu amasse o que for, eu sempre tive na minha mente obediência. É o primeiro mandamento com a promessa. Minha mãe sempre repetia isso. O primeiro mandamento com a promessa é obedecer aos seus pais. E eu sempre tive isso comigo, sabe? Quando eu comecei a namorar com o Joey, eu tinha uns 15 anos. No momento eu não era madura o suficiente, eu tenho a convicção que não era o tempo de Deus para aquele relacionamento. Foi quando Deus falou comigo que não era o tempo, então eu sem dó e sem piedade foi lá. Não é o tempo, acabou, irmãozinho. E foi. Passado um tempo, o Joey foi para Goiânia. Que ele começou a produzir lá, a tocar, ele é guitarrista. Depois de um tempo que ele voltou, eu já tinha discutido disso. Eu falei, não quero, não amo, pra mim, tá tudo certo. Foi quando ele voltou na virada de ano lá em Xinguara. Ele sempre ia lá tocar na virada de ano. E eu falei, gente, é ele. É ele mesmo. Uma dessas Aí já... viagens aí. Ele disse que ela só casou com ele porque ele é famoso. Ela queria meu dinheiro. Ele falou, ela queria meu dinheiro. Mas Então o guitarrista ganha bem, você Oh, Deus. Não, ele é produtor, mano. Tá. É diferente de guitarrista. Tem que ser produtor. Guitarrista não ganha essa Eu, foto. filho, a guitarrista Será que também. você Renata É um dos casou comigo? melhores. Rapaz, não, aí já é Eu sou milagre. Aí tu produtor já tá também. falando de milagre, mano. Já é outra coisa. Eu sou produtor também. Também Ô, é produtor. Glória. Foi quando ele voltou lá em Xinguara, a gente conversou. E foi muito de Deus. Tudo quando é pra ser, no tempo Será, certo. né? Quando eu já tinha, acho que meus 20 anos, mais ou menos. Quando é pra ser, tudo dá certo. Tudo encaminha pra dar certo. Do noivado, acho que 1 ano. Ainda a gente teve uma namoro à distância, porque tem o noivado, né? Aí tem que juntar. Acabou que eu ganhei praticamente tudo do meu casamento. Deu tudo certo no meu casamento. Então, Desalinhou tudo. Deus alinhou tudo do céu e deu Eu certo. acho que é dentro do propósito, né? Dentro do propósito. Porque E ele quando Deus sempre. tem um propósito. E o meu marido sempre veio pra somar. É. Toda vida com a conversa com ele, fala: eu não vim pra separar você, a Ruth e a Raquel. Eu tô aqui pra ajudar no que vocês precisarem. E tanto que hoje, assim, teve um momento de dificuldade da Ruth quando ela foi pra Goiânia, que ela quase teve uma depressão. Eu tava entrando, tava quase a caminho de lá. Ela foi pra minha casa e como a gente nunca vivenciou isso na vida, meu Deus, a gente nunca passou por uma situação dessa, a gente ficou meio até que perdida. Ela morava na minha casa, aconteceu alguns episódios que ela resolveu, vou descobrir o mundo. Olha só, a gente nasceu numa Faz evangélica. parte do testemunho, eu acho que eu tive uma época, fazer só um parênteses Sim. aí. Eu Vai. era muito julgadora. Né? Se a pessoa caía, eu era aquela que apontava o dedo. Ah, irmãzinha aqui, ó.
Jesus disse agora, eu acho que Deus, assim, permite algumas coisas na nossa vida Exato. pra gente entender que a gente não é santão nem santona. Yeah. Santo é só ele. Sim. Né? Então, quando a gente cai, e o Senhor é quem levanta, a gente aprende a depender mais dele, a gente aprende a olhar ao outro com um olhar de amor. Isso. Julgar menos, amar mais, porque é difícil praticar isso, gente. A gente só sabe quando a gente passa pela experiência. Exato. Aproveitando, eu queria aproveitar aqui que a gente está Sim. aqui, né? E até explicar que é da área dela. Para muita gente não confundir que tem muitos fatores que causam depressão, nem sempre é espiritual. Nem Na sempre. verdade. Na dá grande pra- maioria nem é, né? Não, porque tem muita gente que espiritualiza Sim, demais tudo. as coisas e às vezes não é, não. É E doença, a né? gente precisa Tem que ser procurar. tratada. Exato. A Thaís pode até falar um pouco disso aí, para as pessoas chegarem numa fase dessa e não até deixar evoluir, como fugir, né? Bom, a depressão é um diagnóstico. Né? Eu sempre digo que as pessoas não priorizam as emoções. Então, o que as pessoas acham? Que eu vou na igreja, eu nunca vou ter uma depressão. Na igreja, eu sempre digo que é cada coisa no seu quadrado. Nós somos corpo, alma e espírito. Você vai para a igreja alimentar o seu espírito, Sim. o seu espiritual. Né? A depressão, ela tem a ver com as nossas emoções. E as nossas emoções, elas não estão ligadas ao espírito, elas estão ligadas à nossa alma, que é onde tem as nossas vontades, onde a gente tem as nossas emoções, né? Tristeza, alegria, onde eu quero, por exemplo, viver do meu jeito, da minha forma, né? Então, o importante de tudo é o autoconhecimento. Por isso que eu indico terapia para todo mundo, porque a gente sabe nossos limites, a gente precisa se conhecer mais do que ninguém, porque a depressão, ela dá indícios, ela dá sinais, ela vem se instalando devagar e tudo, até, né, de fato, ela tomar conta de você. Então, que nem você falou, ela estava começando, vocês perceberam, identificaram, há mudanças, há muitos sinais. Né? Você começa a ficar, muda seu humor, altera seu apetite, altera seu sono, suas vontades. De repente você quer ficar mais quietinho em casa, não quer conversar com ninguém, quer se isolar. Tem uma vontade maior de dormir muitas vezes, às vezes não sente muita fome. Então, você vai se sentindo um pouco triste. É como se você fosse entrando para a sua conchinha. Sim. Como se você fosse uma pérola e quisesse estar ali protegida no fundinho do mar. Exato. Fechadinha, quietinha. Então, eu sempre digo que a gente que se conhece já tem dificuldade. Imagina se a pessoa não tem esse autoconhecimento, né? Então, a depressão, ela é múltiplos fatores, Sim. né? Muitas pessoas deprimem porque, de repente, você é o chefe, provedor da família, veio uma pandemia, você perdeu seu emprego. E como sustentar essa família agora? Isso pode te levar para uma depressão. Um fator sociofinanceiro, econômico, né? Mas, de repente, alguém se separou, passou por um divórcio, algo na área mais pessoal, sentimental. Então, é multifatores, né? Agora, óbvio, também influencia a sua árvore genealógica, você tem que olhar para o histórico da família, você tem história, né, de questões emocionais, uma série de coisas envolvidas, vários fatores, né? E é óbvio, existe componente espiritual? Existe. Né? Eu mesma, eu quero até escrever um livro, porque eu passei por 2 tipos de depressão. A pessoa pode dizer que não existe, e eu vou bater o martelo porque eu vivi. Eu já vivi uma depressão sem componente espiritual, que eu quis me matar, inclusive, planejei essa morte, procurei revólver. Eu fui traída e por uma questão emocional, né, nas minhas emoções ali, eu fiquei muito deprimida. Emagreci 8 quilos em um mês e eu não vivi, eu vegetei. Eu só ficava parada dia e noite, não queria tomar banho, não queria comer. Depois de muitos anos já convertida, já como líder de célula, eu tive uma outra depressão aí, como um componente espiritual. Porque não era maduro o suficiente, eu estava convertida há 6 meses, me levantaram líder, não tinha cobertura espiritual necessária, não entendi ainda muito disso, né? E o que aconteceu? Na semana do batismo, depois de um mês de célula, eu, como líder, batizei 6 ou 7 a célula, né, pessoas, e acho que foi o recorde na época. E aí veio a retaliação na mesma semana. Então eu passei a ter medo. Quando escurecia, porque a gente entende que o dia é a luz e a noite representa a treva. Eu vivia exatamente isso. Quando aproximava de 18 horas, que a treva vinha se colocando, se apresentando, eu começava a entrar em pânico. Então eu tinha muito medo, eu não conseguia orar, eu não conseguia chegar perto da palavra, eu só tinha medo. Até que eu fui no médico ver gastrite e ele falou, se essa moça ficar só, ela vai se matar. Um médico que não é evangélico.
ela tá assim, assim, assada. E ele falou pra uma amiga minha que me tirou de casa, me levou pra casa dela na época. Eu passei um mês lá, cuidando de mim. Não melhorei, tomei medicação, não melhorei. Porque assim, quando é endógeno, porque tem depressão endógena, fatores orgânicos, né? Você baixa a produção de serotonina, de dopamina, dos componentes responsáveis pela alegria, pela motivação, pela felicidade, né? Então, o organismo, ele é como se aquela substância fosse sugada. Então, diminui a produção. Então, quando é endógeno, você toma um remédio que repõe aquela produção diária. É como se fosse um engano do cérebro. Não, tá produzindo sim, tá produzindo artificialmente aquela substância. Então, por isso que eu digo, cada coisa no seu quadrado. Se for endógeno você tomar um remédio, você vai ficar boa. Né? Se for espiritual, você tem que tratar de forma espiritual, com acompanhamento, de igreja, libertação. Se for nas emoções, você vai procurar terapia. Então, é multifatorial. Né? E aí, eu tomei a medicação, não resolveu. E depois de 30 dias, meu pai mudou de casa, mudou de um apartamento para o outro. Nessa mudança, ela me expulsou de lá. Ela falou, ó, não dá mais para ficar com você aqui, você não está melhorando. E isso foi responsável pela minha cura. Nessa época, a mudança de ambiente já começou a me tratar ali, era a época do louvor norte. Sim. Como era espiritual, tinha que ser uma cura espiritual. E aí, no último dia, no último cantor, que era o Thales Roberto, na última administração de louvor, eu recebi uma cura. Glória a Deus. Através da música, aquela música Nada Além de Ti, dele com a Gabriela Rocha. Ele estava apresentando a Gabriela Rocha nesse tempo a nível nacional mais forte, né? Eu fui ministrada pelo Espírito e eu recebi uma cura divina, fiquei no Espírito o louvor inteiro. Então, a importância é saber separar as coisas, né? E não espiritualizar realmente Verdade. tudo, como o pastor falou. Mais uma vez, a história, o louvor entra aí, né? Como um instrumento de libertação, na verdade, e O louvor, cura. ele tem esse poder, né? De Sim. mexer nas emoções. Sim. O rei Saul, né? Sim. Sim, Ficava naquele estado, né? Mandava chamar Davi. tocava harpa, né? Exatamente. E aí, então, você quase foi para um caminho desse, né? O Senhor te resgatou Sim. antes. 2 vezes. Quase. Pois é. Não, então, ou seja, somos vulneráveis em certo ponto, né? Por isso que a gente precisa estar próximo do Senhor, sempre firmes, né? Porque Ele que nos dá essa sustentabilidade, tanto espiritual como emocional, né? Eu acredito nisso. Exato. As Conta pessoas, pra elas gente, têm uma... Ruth. Conta um pouquinho Eu aí. acho que elas têm uma só noção de que as a pessoas gente... entenderem e não vencerem também, né? Na verdade, eu falo que as pessoas têm uma noção de que nós cristãos, nós somos tipo super-homens. Blindados. Blindados. Né? Nada e- acontece. Não, se vocês têm Jesus, por que vai sentir depressão? Como é que você vai ficar com Então, ansiedade? Tem crente não teria Jesus, câncer. né? Então, assim, nós não somos super-heróis, não somos de ferro, nós somos seres humanos. Mas nós somos os seres humanos que temos Deus, Sim. né? Que nós sabemos que podemos recorrer a Ele quando estamos nesse momento, né? Então, foi exatamente por um momento na minha área emocional que eu cheguei a entrar, quase entrar na depressão. Então, eu lembro de estar sentada na cozinha. Essa cena sempre me marca, porque foi ali o ponto de início Virar a chave, né, pra pra minha cura. cura, né? Eu lembro de estar... não tem quando você tá sentado, você não tá pensando em nada. Tá com a mente vazia. Eu tava lá, mas eu não tava lá. Não pensa. Eu só lembro de estar com uma faca na mão. Só isso que eu lembrava. Nossa. E eu lembro que eu tava com essa faca e a Raquel entrou na cozinha na hora. Eu não tava com nada na mente, sabe? Nada. Vazio Nada. Vazio, de alma, vazio né? mesmo. E aí ela chegou e ela tirou a faca da minha mão e ela falou, Ruth, o que tá acontecendo? Nisso eu já tinha passado por vários momentos, né? Você ficou caladinha? Você não compartilhava Não com a Raquel? compartilhava, não compartilhava. Essa é uma estratégia maligna, porque o inimigo, É. ele isola a gente, ele faz com que a gente não divida aquilo, que é pra você É chegar no último aí que eu nível. acredito que é o agir no espiritual. Ele aproveita a situação Sim. da depressão para se Exato. alojar, sei lá, A tomar... brecha, né? E a pessoa, eu falo assim, que a pessoa quando ela tá com depressão, ela não sai espalhando pra todo mundo. Porque hoje em dia parece que depressão virou modinha. É, Eu tô com depressão e já mostra um vídeo. A pessoa que ela tem depressão, ela não vai falar. Ela vai se tendência recolher. É guardar. Ela vai se recolher até o ponto de, né, enfim. Mas a instrução psicológica é falar. É falar, exato. E o medo da pessoa com depressão é ela falar e ser julgada. Entendeu? Não, Às você vezes não a tá família não. não entende, Não né? entender, exato. Acha que é mimimi. Exato. E eu lembro da Raquel ter falado assim, Ruth, o que tá acontecendo? E aí eu falei, você precisa me ajudar ou eu vou morrer. Só Bem. foi essa a minha palavra.
E aí logo ela entrou em contato com o pastor Mauro, com a bispa Miriam, com o bispo Geis, todo mundo trabalhou nesse mobilizou, igreja. né? Todo mundo, exato, foi um acolhimento, por isso que eu falo que o acolhimento, o amor, né, que Te a Denise salvou falou, ali, né? me salvou, né? Eu tive um acolhimento, todo mundo me mandava mensagem, queria saber, me chamava para os cultos, e era algo sincero, sabe? Porque você percebe quando Você não é sente, sincero, e né? eu sentia que era sincero. Então eu decidi, falei, eu preciso sair, né? Porque Sair de casa. sair. Esse tempo você tava presa. Exato, eu preciso sair, eu preciso mudar o foco, né? Você identificou, Raquel, em algum momento, assim, ela tá muito em casa, não quer sair muito do quarto? Na Como verdade- você percebeu, assim? Ou só foi nesse momento que Deus te usou mesmo como um anjo pra vida da Ruth, né? Assim, a personalidade dela mudou, começou a fazer coisas que Esquisitas. não é da nossa índole, da igreja, fazer, ir pra festa. Começou a Gente, mudar roupa? Às vezes muda Roupa, roupa, comecei a beber, fumar, tudo que eu não fazia, né? Na verdade, todos os sinais que eu sempre identifiquei na Ruth sobre ansiedade, essas coisas, acontecia alguma coisa, ela ia lá no cabelo. A primeira coisa que Ruth, Tipo, se cortava o aconteceu cabelo, alguma coisa, ela mudou de visual, alguma coisa tá acontecendo. Eu sempre, Interessante. ela ia, ou furou a orelha, alguma coisa tá acontecendo. Ela mexia alguma coisa no físico Sim. pra reparar algum E a dano aparência interno. dela mudava, real. Não Você tinha o percebeu a brilho. diferença no olhar? Sim. Sim. E nesse momento que ela até foi um dia pra uma festa, sem me avisar, chegou no outro dia, amanhecida, e eu não sabia com quem tava. Você se assustou. Eu falei, gente, eu nunca passei isso na minha vida, eu nunca Não fiz sabe isso lidar, com a né? minha mãe. E o meu marido, assim, sempre foi um apoio, assim, na minha vida, sabe? Nos momentos que eu falava, amor, não consigo conversar com a Ruth, vai lá. Ele Que ia é lá. difícil pra você. A primeira tendência é julgar, é apontar, é brigar. É brigar. A gente não quer acolher. E a pessoa não sabe Sim. lidar com Voltou a pessoa normal, que tá doente, garota, quer fazer né? assim. Tá adoecida ali naquele momento. A outra a gente né? bater, né? E aí bater, brigar, só piora. É. Tudo que o depressivo precisa é de acolhimento e amor. Como ela já bem falou, que funcionou porque a igreja, Sim. ela teve uma rede de apoio ali, né? E às vezes a gente, como irmã, a gente não sabe Às lidar vezes com a essa situação. família Porque, não tipo sabe. assim, parece tá boa, mas não tá. E por que não me falou? Meu Deus. É verdade. E a gente fica numa briga interna. Eu vou acolher, eu vou Como dizer fazer? o que fazer. É novo pra você. tudo Não esse sabia cenário, real. né? Tanto que eu entrei em contato com os meus pastores. Falei, pastora, Me tá ajuda. acontecendo isso. Ela falou, deixa comigo, você não precisa mais se envolver, agora é com a gente. A gente vai estar cuidando. Então a igreja foi um apoio assim Amém. muito grande na nossa Já vida. comigo foi diferente, Adilson. É? Luiz, meninas, quando eu tive essa retaliação espiritual, as pessoas da igreja não foram me visitar. Eu me senti abandonada, Sim. porque eu morava num bairro distante. E eu recebi uma visita de uma liderança que falou palavras horrorosas pra mim. Que disse assim, ó, isso aí é falta de ler Bíblia, isso aí é falta de Falta de oração, isso aí é vazio, você está sem Deus. Num momento que eu não conseguia, se eu pegasse na Bíblia, eu tinha medo, eu começava a me tremer todinha. Eu não tinha recurso interno para isso. Então eu me senti julgada, me senti não amada. Né? Contrário. E assim, Meu Deus. e eu falei, nossa, que liderança é essa que veio aqui só cobrar? Me botar mais pressão, porque a depressão, eu digo que é que nem uma panela de pressão. São várias pressões em volta de você, como se a sua cabeça fosse a panela. E o fogo é a pressão. Sim. E se você não cuidar ali, ela explode, literalmente explode. E é isso que é a depressão. São muitas pressões, internas, externas. Então ela me colocou mais uma pressão naquele momento. Hoje, quando eu sou convidada para palestrar sobre depressão, o que eu falo? Gente, você tem que tirar os pesos. É como uma mochila cheia de peso que você vai carregando, você vai se encurvando. E aí você tem que ir retirando aquilo. Às vezes você tá com um problema, você carrega um problema do pai, da mãe, do irmão, do marido, da família. Não. É um momento até um pouco egoísta, que tem que olhar pra você. Não dá pra olhar pro problema de ninguém. Sim. Né? Eu não posso ajudar alguém se eu tô adoecida naquele momento. Então, é hora de tirar os pesos. Aliviar pra pessoa. É hora de estender a mão. É hora de, assim, você não tá conseguindo ler a Bíblia? Não tem problema. Deus te conhece, Ele sabe quem você é, conhece teu interior, sabe os desejos. Deus sabe que você não tá dando conta naquele momento. E Ele te entende, Ele não te julga, Ele te ama. Sim. E aí a pessoa vem cobrar e ela passa a ser mais como um fariseu, como um hipócrita, um julgador, alguém que aponta dedo. Então Deus me ensinou, quando eu passei pelas minhas experiências, a amar mais. E eu sempre digo, quando a pessoa está passando por uma
doença qualquer, um diagnóstico, nas emoções, não aponte, não cobre, não julgue. Se a pessoa está estudando e não consegue ir para a faculdade, tranca 6 meses, tranca. O importante é a vida que está ali. A faculdade pode esperar, a sua vida não pode, você ia usar uma faca ali. Não tem como esperar, tem que agir imediatamente, né, através de você, que foi a rede de apoio dela, o seu esposo naquele momento. E assim, eu me senti pior quando aquela moça saiu de casa. Eu falei, nossa, eu não me senti compreendida. Né? E hoje, quando eu vou falar com pessoas e conversar, e Deus usa a gente, porque a gente cria autoridade. Você tem autoridade nessa área, você tem propriedade, porque você viveu. Né? E eu digo, não, ninguém vai obrigar. Ler Bíblia, ninguém vai obrigar a orar, ninguém vai obrigar a adorar. É o que você dá conta nesse momento. Sim. Porque Deus nunca vai te cobrar algo além do que você pode dar. Porque Ele conhece teu interior, a palavra fala sobre isso. E a gente fica numa loucura, numa cobrança não, tem que trabalhar, tem que ir pra... Gente, tira tudo se for necessário. Ele fala que o fardo dele é leve. Agora, ela tá viva, já né? ia falar sobre o que isso. que te ajudou, no caso, de voltar para a música agora, né? O que a música te ajudou nesse processo? Inclusive, tem uma música que tem um título sobre, talvez, que você tenha vivido, a composição, porque eu creio que esses momentos que você passa é tudo uma experiência que você tem que viver para que outras pessoas possam se espelhar em você. E a tua canção, ela fala muito isso, né? Processo, Que é o né? processo, sopra o espírito. Eu acredito muito que essa área musical te ajudou nesse processo de voltar a viver Exato. a promessa de Deus. Quando ela falou do esposo, que, né, ele foi para lá e depois foi, tudo é um processo, sabe? Tudo era propósito de Deus. Sim. Que se tinha uma promessa para vocês, o seu marido estava também dentro do propósito. Você passar por tudo isso. Fala um pouquinho pra gente como é que a música, ela te ajudou também. Eu vejo muito quando eu ouvi tuas canções, eu não sabia que você que tinha... Composto. Você! A música te ajudou muito, essa volta, aquela promessa que veio da tua mente, te ajudou bastante, né? Exato. Essa música é um processo, ela foi... eu fiz ela, inclusive, eu falei que eu entrei quase 2 vezes em depressão. Foi exatamente uma crise que eu tive. Depois de uma crise de ansiedade, que eu lembro que eu cortei meu cabelo bem curtinho. Todo mundo ficou assim, assustado, né? Minha mãe, meu pai. Assembleia, nunca tinha acontecido nada, nunca tinha visto e tal. E aí, eu lembro que a gente tinha passado por essa... Eu tinha acabado de passar por isso, e a música, ela sempre esteve no meu DNA, né? Antes de nascer, Deus já tinha feito a promessa. Então, eu já compus. Então, era um momento que eu desabafava com Deus ali, escrevia. Então, foi exatamente depois desse processo, dessa minha crise de ansiedade. Já tinha gravado um CD, né? Já tinha gravado um CD, no caso. Você já tinha gravado um CD que não era autoral. CD, já então, foi o primeiro CD que foi de músicas de pessoas que não eram autorais, né? Pessoas Vocês que interpretaram. interpretaram. Já foi no Isso. segundo CD que você começou a compor. O segundo CD todo é nosso, né? Aí vocês têm 2 CDs gravados. 2. Exato. O que você sentiu, né? Que você percebeu que você precisou ali como foi essa crise de ansiedade e como a música te ajudou, né? Como o Luiz perguntou. Sim, então, o que aconteceu foi assim. O inimigo, ele trabalha muito na sua mente. Na mente. Né? Então, eu cresci num lar evangélico, mas eu não era cristã. Não tem quando você tá ali, mas você não é realmente convertido. Então, o inimigo, nesse dia, eu lembro que o inimigo começou a apontar cada um é como se estivesse passando um filme, assim, e ele apontando, nossa, você fez isso, nossa, você não disse que era cristã, olha o que você fez. Então, começou a vir um turbilhão de culpa, acusação que o inimigo colocou em mim. E foi um momento, assim, eu não lembro exatamente, eu peguei uma tesoura, eu nem... Foi assim, uma perturbação, né? Exatamente, eu acho que foi o meu grito. O grito da alma, que eu lembro que quando eu cortei meu cabelo, eu gritava. Parece que era como se estivesse me libertando, sabe? Eu precisava confessar também, né? Teve uma cura ali. Exato, porque o pecado, ele vai te matando aos poucos. Quando você vê, você já tá morta, né? Então, eu precisava confessar algumas culpas que eu tinha, né? E deixar, confesso e deixe e alcança a misericórdia. Então, assim, e a música me ajudou nessa parte, porque assim que eu tive essa crise,
Deus começou a me dar composições. Você Então, começou a pensar em Deus, e Deus se Deus, relacionado em exato. pensamento. Então Deus ele começou a usar das Derramar. circunstâncias e dos momentos que eu estava passando para me dar E composições. essa música, Processo, Só para o Espírito, você já ouviu algum testemunho de pessoas que já, poxa, essa música aqui Falou comigo. falou comigo Sim, e demais. tal? Porque acho que é o o Adilson, reflexo. nós somos produtores musicais e a gente sempre foca no que a música pode dar de resultado nas pessoas. Sim. Sim. Tem pessoas que pensam meramente comercialmente falando. Não, Sim. colocar essa música, ela vai vender. Às vezes imita um cantor, ou pega aquele estilo musical que tá ali. Mas quando você faz uma música pautada naquilo que você está vivendo, Exato. Sobre transbordar, né, Luiz? a coisa ela vai, a música vai identificar outras pessoas que passaram pelo mesmo processo. Exato. Aí tu já... Eu recebo testemunhos, inclusive uma pastora que ela sempre fala, pastora Cirlei, um grande abraço, te amo. Ela sempre fala, Ruth, essa música é a minha música. Eu preciso ela é cantora também. Eu preciso regravar essa música, é a minha música, é a minha história. Né? Então, eu recebo diariamente testemunhos de pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu passei, né? E que se identificam com a minha história. E isso é legal, né? Que você pode aconselhar a pessoa exatamente no que você passou. Você está servindo e não só passando pela terra para ganhar dinheiro. Exato, e nem é isso. Um tempo atrás, quando eu comecei na internet, eu lembro que o meu foco era seguidores. No comecinho de tudo, confesso e deixa. O meu foco era seguidores. E eu lembro que eu passei por um processo chamado A Cabana. Que eu falei, eu preciso Eu também focar fui. aqui. Você foi pra cabana? Mentira, você é Não tem cabaneira? cabana, eu sou cabaneira. Você é cabaneira? Meu Deus! Sofri demais lá, eles só me tratavam como popstar. Olha, a gente vai passar um tapete vermelho pra celebridade passar, mas eu fui muito curada naquilo. Realmente, tremendo, né? realmente teve um momento que foi a mudança de chave, que eu saí de lá com outro pensamento. Não são pessoas, não são números, são almas para Cristo. Então, hoje a minha oração para o Senhor é, Senhor, se for chegar mais pessoas, amém, mas me ajuda a evangelizar quem já tá aqui. Que o meu foco são essas pessoas aqui, né? Então, Deus tem me usado muito nessa área da influência digital para ajudar pessoas, tanto pessoas de mais idade quanto pessoas mais novas, né? Que querendo ou não, adolescentes e jovens Sim, que vocês são muito baseiam, jovens. né? No que você fala, no que você veste, com quem você anda. Tudo está Você é em um análise, tudo está em instrumento. vitrine. Né? Então, é uma das minhas ferramentas hoje é a rede social para evangelizar. Gente, infelizmente, a gente Felizmente, tá- né? o tempo corre, a gente tem muita coisa, muita Ai, coisa pra muita falar. coisa, gente. Testemunho da Denise, que é gigantesco e maravilhoso. Da Denise. Da Thaís. Da Thaís, a Denise, Denise, ali, a Denise. Thaís, mulher. Denise. Olha a Denise. É Olha, eu porque- não sabia que a Sabe por Denise quê? testemunha. A Denise é assessora aqui com a É, nossa gente. assessora. E ela tá ali olhando o relógio, tá. Ela é nossa produtora. Tá agoniada que tem outras coisas pra fazer, as Pra meninas tem que ir em outros exatamente, lugares, outras rádios. Thaís. Tem um culto hoje lá na Catedral da Família. Pastor Lorival. Pastor Lorival. E é uma correria, mas antes de agradecer a vocês, né? Claro que a gente ainda vai só finalizar. O pessoal que quiser apoiar aí o nosso podcast, nosso contato está aí na tela, se você quiser ajudar. É um trabalho também de ministério, né? A gente fala sobre diversos assuntos, né? Aqui também, e se você quiser ajudar a gente, é só entrar em contato aí. E vocês, como é que a galera acha vocês? Vocês podem dizer aí as redes sociais que a gente coloca também na tela. No Instagram, Raquel e Ruth Oficial. No YouTube, Ruth Raquel Oficial. Eu vi que vocês têm muitos seguidores lá e muitos inscritos no YouTube também. Acho É. legal o trabalho. As A Ruth, visualizações, ela muitas já tem visualizações. mais de 3 milhões de seguidores. Ah, é? É. Olha, Ruth. O de vocês tá com 11 mil, acho, sei lá. É, eu acho que é isso. Só da dupla. Da dupla. Da dupla. Do meu- ministério, né? É, Eu vou Ministério falar- Ruth Raquel. Ministério, né? Ministério Ruth Raquel. Ministério Ruth Raquel, né? Ministério de Raquel. E como é que tá a agenda de vocês, assim? Vocês já estão indo para vários lugares no Brasil? Ou agora que vocês realmente estão tendo essa experiência mais? Estamos fazendo esse processo de divulgação, né, Luiz? Isso. Vão chegar em todos os cenários aí. Isso aí, em nome é o de Jesus. objetivo. Rapaz, quando a mulher chegou com a mãe dela e falou:
Vocês Olha. vão ser levitas e vai ter um homem em Belém do Pará. Moleque. Vai ter uma mulher em Belém Ele do é Pará. forte. Não, eu digo assim, que presente. Deus, tô brincando, lógico que quando Deus ele prepara, ele vai também, eu sempre Ele oro, cuida, né? ele cuida e eu oro sempre, Senhor, coloca pessoas especiais na minha vida, para se eu ajudar e responsabiliza. para eu ser ajudado. Então eu acredito muito que esse processo, não só eu, como Adilson, Thaís, Denise, Renata, toda a equipe aqui da Venorte, está nesse processo também. Imperatriz, futuramente estarão indo, São Luís Glória e a em todo o Deus. Brasil. Eu acredito muito que a promessa está se cumprindo, está Só o apenas no começo. começo, né? Amém. A gente não Eu entende creio. são os mistérios de Deus. A gente só vai entender quando estiver dentro realmente do processo. Tem uma É frase, né, verdade. que é Deus não une É. pessoas, une propósito. Verdade, né? é verdade. É verdade, olha, sabe. O importante é que vocês sejam influenciadores do reino. Amém. Eu estava com Isso. 3.201. Aí ela me adicionou hoje, a Ruth e a Já? Raquel, eu estou com 3.203. Olha, Então, olha. 2 seguidores aí. Então vou lá, eu, a galera aqui. Eu também quero do seguidor. estúdio, tudo. Segue o meu aí também. Segue o gente. meu. Gente, segue, vocês têm Chega a que, menor. tem que seguir Jesus. Luiz não foi nem pra cruz. Verdade. Mas, pá, ele que me segue, Jesus é que me segue. Deus. Porque se eu for seguir Jesus, eu não consigo, mano. Trilhar os mesmos passos de Jesus. Você concorda comigo? Não, não. Na verdade, a gente que se afasta de Jesus, não é Jesus que se afasta da verdade, gente. é Então a verdade. gente que caminha ao contrário. É, o pai Ele sempre que vai tá nos de braços resgatar, abertos, é né? verdade. É, Não, eu tô brincando, mas eu lindo quero seguidor. testemunho da Bom, É gente. muito bom ouvir, né? Porque edifica, É né? verdade, É. uma benção. Thaís, Mas é legal, né, mano? obrigado, você, Thaís. Você Obrigado, Thaís. Trouxe uma mensagem muito boa pra Thaís é. todos bom. nós aí, Parabéns. né? Pra gente, Coloca o gente seu vai Instagram falar também, Thaís. A Ah, sim, Thaís falei é. também. É o Claro. Instagram e o Face, né? É, É. Thaís Macedo com th.oficial também. O meu Instagram é convertido, né? O meu Facebook também. Convertido, A gente só fala pro reino, né? Meu Amém, carro é é convertido, lá só Ó, toca a tá vendo? música de Jesus. Glória Meu a computador é tudo sobre oração, sobre unção, né? Tudo na direção do Senhor, Glória graças de a Deus, Deus. Luiz, Glória a pode Deus. falar também de tudo isso? Tipo, A passagem está em convivendo com essas É. mulheres de Deus, com você como de Deus, eu já me sinto uma pessoa de Deus. Tudo é convivência, né, Renata, É né, verdade. Denise? Por isso que eu convivo com essa turma aqui, que cada dia eu me converto mais. é isso Ô, aí. glória! Então, ele- Aleluia! Então ele tem que vir mais vezes. Por isso que eu chamei o Luiz pra estar direto aqui. Eu sou Isso é o uma bênção fruto. na nossa vida. A pessoa diz, anda com as pessoas Olha e... aí, O olha que eu aí, profetei verdade, pra Pessoas ele certas. aconteceu, né? É verdade, ela é uma Olha, a profeta. Ruth, ela tá rindo. Eu não aguento. Eu não sei por quê. Eu não sei, essa Ruth é minha, né, mano? É o som da alegria Olha, de Ruth. Jesus, gente. Olha, Ela tá rindo de quê, mano? Com as pessoas. diziam, tem novela aí que dizia que a Raquel que era mal. É, rapaz, não sei, a Rutinha, ela tá com... Rutinha, Eu acho que ela tá me perseguindo, mano. Olha, Ruth. Ela ganhou arroba lá na tua postagem, quero seguidor. Ai, Deus. Não, gente, foi um prazer receber vocês aqui na Penorte. A gente sempre brinca, né? Disso, Olha, pra quem sabe descontrair. no próximo projeto aí de filme, né? Rapaz, a gente alongar, vai. A se Deus promessa quiser. pra mim Ah, é, não, já- é diferente, A Thaís, não é na música, ela, né? Ela já, Eu fiz já teatro. conversei A com Thaís ela. quer ser cantora, sabe? E- Não, só cantora não, A minha você- ela como promessa psicóloga, é né? cinema, é A gente vai fazer um novo filme. nome de que tem- Jesus. Nós acabamos de fazer um Influenciadora filme, pro está. reino. Acho que daqui pra agosto a gente lança aí. A Amém, gente vai fazer amém. o nosso segundo filme aí, que tá engatilhando aí. Já Quem pensou, sabe, mano? né? Olha aí. Trilha, pra ajudar na trilha. Ah, é, participação, rapaz, não, olha não aí. custa Também, nada, também. não custa nada. Eu creio. Bom, gente, obrigado mais uma vez. Realmente aí a gente vai recomendar para as pessoas. Recomenda a gente também. Né? E sempre que vocês pisarem aqui em Belém, Venham na Venorte. é proibido não vir aqui. É proibido. Assim. Proibido, não vi. Viu? Viu, Luiz? Aí, olha, Vocês estão proibidas de não vir. Uma se a família, gente não vir, ó, pode. Tá Luiz aí ligado, do seu né? lado aí, ó. Graças a ele. Luiz, a Denise que tá ali. Tá, que também, olha, ela já até balançou a cabeça ali. Ela fez assim. A Denise, Olha, eu sinto que a Denise olha, tá tá com boa. fome, mano. Então, assim, Já vamos, Denise, já vamos já vai, sair. Denise. Já vai Tá encerrar. esfriando? Tá esfriando já o almoço lá. Né? Valeu, gente, mais uma vez. Obrigada. Considerações finais. Podem ficar à vontade. Quero agradecer pela recepção, muito obrigada ao Luiz que trouxe gente, a Thaís que tá com a gente acompanhando hoje e amanhã. Que Deus possa abençoar a vida das pessoas que estão assistindo e sejam edificados por Deus. E a Ruth vai falar mais porque eu sou ruim pra falar, gente. Eu não, Uma tô impressionada influência, que. Não, tô impressionada que
ela tá falando bastante, ela não É, é de falar, mano. não. É. É porque eu acho legal de podcast é isso, que sem formalidade fica É legal. uma conversa, né? E agora a gente estava falando, eu disse, não, mano, para de falar, porque às vezes a gente quer falar nos bastidores e fala mais do que tem que falar na hora, né? Então, corta. Mas que tem assunto demais, né, Diri? É, Juntou aqui, verdade. tem assunto demais. Thaís. Oh, meu Deus. Gente, eu quero deixar os meus agradecimentos, primeiramente, a Deus, né, pela oportunidade. Muito obrigada aos meus pais, meu irmão. Eu vou falar minha irmã tá aqui do lado. E a minha tia Letícia também, que é uma apoiadora gigantesca, assim, do nosso ministério. O Luiz, o pastor Mauro, que Deus possa abençoar muito, muito, muito. Tem um corações exército aí rendidos. que faz a cobertura de Nossa, vocês, de intercessão, né? Tem, e ó, como Nossa tem. igreja, em Isso peso, aí, glória a isso aí. Deus. A Thaís, que tá com a gente, tá assessorando, tá sendo maravilhosa. Muito obrigada, Thaís. E para encerrar isso tudo, eu só quero deixar uma palavra para você que tá em Eclesiastes 3. Que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se Deus fez uma promessa na sua vida, tenha calma, espere e confie, porque no momento certo Deus vai fazer acontecer na sua vida. E a gente está vivendo isso, né? Presenciando. Então, é algo que a gente está vivendo, por isso que estamos passando para vocês. Espere o momento de Deus, porque vai acontecer. Amém? Amém. E aí, Amém. Amém. Daí, Quero considerações aí. só agradecer também, né, ao Senhor e principalmente ao Luiz, que Deus te honre, Luiz, Amém, sabe? querido. Porque nunca me diz não, sempre tá abrindo portas, né? E tu sabes que eu creio e sei que Deus tem algo muito grande. Agradecer a você pela oportunidade de estar aqui, né, na Venorte Podcast. E a minha família, né? Porque sem a nossa família a gente não é nada, não é ninguém, né? Honrar aqui meus pais, minha mãe e meu pai, mandar um beijo pra eles. E é isso. Obrigada, gente. Luiz não vai agradecer nada, porque ele tá sempre aqui de agradecer. Né? Ele tá aqui, o Luiz tá com a gente. Foi só se despedir, se despede. Tchau. Tchau, gente. Valeu, até a próxima. Deus abençoe vocês. Olha, compartilha, curte aí e vamos divulgar pra gente. Um abraço. Deus abençoe vocês. Tchau.